Sem querer desmerecer nenhuma área de atuação das pessoas, mas o pessoal fala assim, nossa, português é um negócio tipo assim, ser professor de português deve ser tão simples, né? Só ensinar lá umas regrinhas, ler o que já tá lá no livro. Gente, é tão complexo você entender determinadas coisas dessa bendita dessa língua, e por que que determinadas coisas surgiram, e por que que a pontuação é assim, e por que que... É muita coisa, é muito detalhe. E aí quando você vai mergulhando nos assuntos referentes à língua, é que você vai percebendo o tanto de informação que tem ali, o tanto que é difícil. Tem gente que surta só de pensar assim, meu Deus, agora eu vou ter que lidar com esse monte de coisa mesmo. E é. E a questão de hoje vai falar de uma situação que é realmente complicadora pra gente que estuda a língua portuguesa. Olha só, chega na vibe. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 30 do Enem 2019, primeira aplicação. Nós acompanhamos, claro, pelo caderno azul. Na prova amarela é a questão 16, na prova branca 41, na prova rosa é a questão 45 e é essa que está na tela para você, extratos. Na verdade, são dois textos, né? O texto 1 é extratos, não é extrato de tomate, não. Extrato de tomate, não. Extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo. Pois um idioma retém em si mais memórias que os seus falantes, e como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros de registro e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. Esse texto faz uma comparação com geografia, né? Em que você vai analisando as camadas do solo para poder descobrir o que aconteceu em cada período histórico. E na língua isso aí é uma boa comparação, mas é muito mais difícil, porque a gente nunca sabe de onde veio uma palavra. Como tem palavra nascendo e morrendo o tempo todo, a gente nunca sabe de onde veio uma palavra, de qual que é a influência para aquilo ter surgido. Então, se você pega a palavra, por exemplo, impressão, e você quer estudar a origem dessa palavra, você vai achar tanta coisa, mas tanta coisa. Será que impressão vem de imprimir? E por que é imprimir? Porque tinha uma prensa, né? Que você botava o papel e prensava o papel. Mas por que fala prensar? E você vai fazendo uma investigação que vai longe. E é mais ou menos isso que o texto quer dizer, que é difícil para uma palavra. Imagina para uma língua inteira você descobrir a história de tudo. Esse texto é de Heller Rosen, de Helen Rosen, de Heller Rosen. Acorda! Ecolalia, sobre o esquecimento das línguas. Campinas, Unicamp, 2010. Interessante, né? Texto 2. Essa aí é a nossa referência, então. Texto 2. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste, sobretudo, de item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas portugueses e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Muito bem. É um texto de M.P. Souza, Linguística Histórica, Campinas, Unicamp, 2006. Olha que interessante o que esse segundo texto está falando, né? A influência árabe aparece pouco e se reveste de um item bélico. É como se fosse um item de guerra para atribuir rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Detrator é quem não gosta, né? Quem espizinha.
Parecer com o árabe, então, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Relacionando-se as ideias dos dois textos a respeito da história e memória das línguas, então nós temos que relacionar os dois textos. Quanto à formação da língua portuguesa, o que a gente consegue constatar relacionando as ideias dos dois textos? Letra A. A presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza, pois é exatamente o que o texto 2 contraria. O texto 2 fala, olha para você ver, observa, presta atenção. O texto 2 fala que a influência árabe é um item bélico, é para trazer rudeza. Traz uma acusação de dessemelhança. Então, esse texto 2 dá a ideia de que as influências árabes no português, no castelhano e tal, são um índice de pobreza. É uma coisa ruim. Ele discorda disso que está na letra A. Ou seja, o texto 2 está inviabilizando a letra A. Letra B. O estudioso da língua pode identificar com precisão... essa aqui eu já adiantei para você, né? Com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. O texto 1 fala exatamente o contrário. Se as línguas são arquivos... Deixa eu ver. Aquilo que contém pode ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos elementos de uma biografia do que um estudo geológico, blá, 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 blá. Então, não é fácil. A gente consegue pegar apenas fragmentos, apenas pequenas partes da história, certo? Você já reparou que eu vivo corrigindo a minha postura? Às vezes eu tô assim, aí eu... do nada, tentando corrigir a postura. Letra B, então, claramente incorreta. Letra C. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Exatamente o que os dois textos colocam. O texto 2, apesar de ser desfavorável à influência árabe, ele mostra que existia uma influência árabe. E o texto 1 vem falando de várias outras influências e da dificuldade de perceber. Por isso as múltiplas camadas, né? As marcas em múltiplas camadas, porque a gente tem muita dificuldade de perceber de onde vem toda essa influência. Letra C, então, correta. Na letra D, o árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros. Obviamente não, porque a formação escolar não ensina nem árabe nem latim e nenhum dos dois textos fala disso. Então, letra D, obviamente, explicitamente errada. E a letra E? A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. Nada nessa vida ocorre de maneira uniforme, né? Só aquelas condições ideais da física. Então, é óbvio, o texto está falando o quê? Deixa eu ver se tem algo claro no texto ou se a gente consegue eliminar essa só pela interpretação mesmo, mas vamos ver. Na passagem de uma língua para outra, o idioma retém mais em si, de uma história mais antiga, as línguas são arquivos da história, um estudo geológico de sedimentação. Até fala aqui no final, né? Mais... Deixa eu ver. Fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada. Aí é mais da comparação. Até que ele não fala de forma tão explícita algo que desabone a letra E, não. Mas por a gente perceber que é uma questão histórica e pela análise dos textos e até pelo nosso conhecimento, pela nossa vivência de perceber que a gente tem influências maiores de uma coisa, influências menores de outras, é claro que isso não vai ocorrer de uma maneira uniforme ao longo da história. Hoje, por exemplo, a gente recebe muita influência do inglês, que é a língua aí, universal. Mas em outras épocas a gente recebeu muita influência do francês, que era a língua universal, que era a segunda língua que as pessoas estudavam. Hoje a segunda língua que as pessoas estudam é o inglês. Então, essas influências elas mudam e é óbvio. Essa letra E é óbvia. É claro que não é de maneira uniforme ao longo da história. Nada é de maneira uniforme ao longo da história.
E é isso, a resposta certa para a gente então é a letra C. É uma questão relativamente fácil, basta prestar bastante atenção no que os dois textos estão trazendo de informação. E é isso, bora fechar. Muito bem, olha só, clica no card para você assistir todas as correções do Enem 2019, tem coisa boa demais! Demais. Clica no card para você assistir tudo. Aproveita e se inscreve no canal, não perde tempo não, se inscreve aí, aproveita, ativa as notificações, o sininho que vai aparecer, olha que beleza. Você clica nesse sininho lindo e aí todo dia você recebe uma aula nova no seu telefone. Ah, muito bom, né? Coisa boa demais. Lembrando que é tudo 100% gratuito no Puxa Língua. A gente não tem curso por fora, não tem nada. Meu conteúdo ele é exclusivamente aqui no YouTube, que é para todo mundo ter acesso. Então, ó, curta aí bastante, faça suas provas, corrija, assista os vídeos bonitinho e, se você puder, eu peço sempre, me recomenda. Pega alguns vídeos, encaminha para os seus colegas, mostra para eles, porque, né, a gente que está aqui no YouTube sobrevive de propaganda. Quanto mais gente assistir as propagandas, melhor para a gente. Ó, um beijo para você, por hoje é isso e a gente volta todo dia com mais uma aulinha. Tchau, fui!